Olá pessoal, tudo bem? Vamos seguir com mais um treinamento, agora falando um pouquinho sobre noções básicas de segurança do trabalho. Ao longo desse ano, né, a segurança do trabalho aqui na empresa foi ficando cada vez mais é, visível, né, digamos assim, muito pela questão dos treinamentos que já foram feitos antes, nossas rodas de conversa, é, até mesmo a minha presença aqui na empresa, né? Eu busco às vezes conversar com alguns colaboradores, fazer algumas coisas pontuais. Pessoal que é de Santos também tem essa percepção. Eu também sou responsável técnico de Santos, então vira e mexe estou descendo lá em Santos para fazer uma visita lá, ficar um pouco lá, fazer algumas inspeções de segurança. Falo também com o pessoal da CIPA. Em Guarulhos eu falo bastante com o Edivan e com os outros times também converso bastante, né? O pessoal de Porto Alegre, Itajaí, com a Juliana, falo com o Denis também aí do Rio, então nós temos bastante contato em relação à segurança do trabalho, né? E o curso de noções básicas de segurança do trabalho, ele é muito legal porque tem tem várias, tem vários tipos de normas regulamentadoras. Hoje nós temos 38 normas regulamentadoras, né? Então, tem bastante assunto, temos muitas instruções técnicas do Corpo de Bombeiros, né? Então, isso também faz parte da segurança do trabalho. Temos muitas legislações aplicáveis, temos mais de 100 legislações aplicáveis na empresa só de segurança do trabalho. Então, é muita coisa mesmo, tá? Além das questões que a gente consegue visualizar na empresa, né? Hoje, na empresa, um exemplo bem legal que nós temos são as nossas placas, né? De rota de fuga e de extintores de incêndio, né? As nossas sinalizações. Então, você pode verificar quando você estiver na sua empresa que vai ter as placas de seta indicando a rota de fuga, né? E se tiver e no condomínio em si também, né? Se vocês morarem em um condomínio, também é obrigatório ter essa sinalização de placas, então você pode reparar é, na parede aí do seu condomínio que vai ter sim essas sinalizações, tá bom? É obrigatório também ter sinalização dos extintores de incêndio, tá? Então, a sinalização é obrigatória. E por quê, né? E eu acho que é muito interessante, além da gente conversar o que é obrigatório, explicar o porquê é obrigatório, né? Ter essa noção básica do que é obrigatório ou não. A placa, ela, a partir de 95, 96, foi obrigatório as placas serem fotoluminescentes. Então, em uma situação normal, né, um ambiente claro, bastante iluminação, a gente consegue ver o extintor de longe, né? É bem, ele é bem visível, né? Mas e numa situação de queda de energia, né? Como que a gente vai saber que está o extintor lá? Ele é vermelho, então é uma cor escura. E no escuro fica também mais difícil de ver. Então a placa, se tiver tudo escuro, a placa ela vai fotoluminescer, né? Vai ficar verdinha no escuro e a gente vai conseguir visualizar aonde está a placa e é onde está o extintor. Então, a placa ela é obrigatória justamente para isso. Em uma situação de queda de energia ou de um sinistro que não tenha, que esteja tudo escuro, vai conseguir enxergar ela mesmo não tendo claridade. Tá? Isso é bem legal. E uma coisa também bem interessante é que em muitos locais tem aquela luz de emergência que acende quando acaba a energia. Então, as luzes de emergência, elas também são posicionadas, na maioria das vezes, né, se tiver tudo regular, elas são direcionadas próximos às placas, né, para se caso a fotoluminescência estiver acabando, iluminar essas placas também e indicar a rota de fuga. Então, tudo isso é pensado, né? Então, é,
Essa é uma das instruções técnicas, né, do Corpo de Bombeiros que trata sobre sinalização, e também uma norma regulamentadora que fala sobre isso. Né? Então, nós temos uma IT e uma NR que fala sobre sinalizações. Tá? Algo muito comum na segurança do trabalho, que é, assim, todo técnico de segurança do trabalho, ou operador, ou pessoas que trabalham realmente com equipamento de proteção individual, EPI, sabe que é obrigatório o EPI, sabe que é fornecido pela empresa gratuitamente, e sabe que EPI é uma coisa muito cobrada nas empresas, né? Aqui na nossa empresa, né, a gente não tem a obrigatoriedade de uso de EPI, né? Então, como a gente trabalha no escritório, a gente não tem um equipamento de proteção porque a gente não tem um agente nocivo que a gente precisa se proteger, né? Só a questão ergonômica, né? Que aí se protege com equipamentos de ergonomia, né? Então, os EPIs é muito importante. E por quê? Nós temos uma norma regulamentadora que fala só de equipamentos de proteção. Então, tem uma lista, uma série de coisas que a gente precisa seguir para que aquele equipamento de proteção seja distribuído ao colaborador. Né? Não é só entregar o EPI. É muito mais que isso. Por exemplo, como que começa o EPI? Primeiro, quando a pessoa vai ser contratada, a empresa já vê qual que vai ser o cargo da pessoa, o CBO, e qual que vai ser a descrição das atividades daquela pessoa. Então, a empresa vai fazer o processo seletivo normal daquela pessoa. Após isso, aquela pessoa vai ter uma integração, né, geralmente com o RH, com o TI, com o pessoal de segurança do trabalho. Então, faz essa integração, porque nessa integração a pessoa, o responsável por essa integração de segurança vai informar para aquela pessoa os riscos que ela está exposta e como se proteger delas. A partir disso, é elaborado uma ordem de serviço, né? O que é uma ordem de serviço de segurança? Aquele papel, aquele documento que vocês assinaram e me devolveram há um tempinho atrás, que falava sobre os parâmetros de risco, quais são as suas atividades, como que fazer em caso de um acidente de trabalho, quais são os agentes nocivos que você está exposto, e assinou e mandou para mim. Então, naquela ordem de serviço, já vai informar qual é o agente nocivo que você está exposto e o EPI que você tem que obrigatoriamente usar pela sua função. Então, a pessoa faz a leitura dessa ordem de serviço, assina ela, se comprometendo que vai, sabendo dos riscos que ela está exposta e se comprometendo a usar o EPI. Depois disso, antes de ela começar a trabalhar, a empresa tem que fornecer aqueles EPIs para ela, né? E o EPI tem que ter o CA, que é o Cadastro de Autenticidade. Esse cadastro tem que ser validado no Ministério do Trabalho e tem que ter um controle de validade desse produto, desse EPI. Aí, a partir disso, a pessoa recebe esse produto e ela começa a trabalhar. Aí sim, fica tudo perfeito a questão do EPI. Além disso, tem também o controle que tem que fazer de uso, de armazenamento, limpeza. Então, é muito complicado essa questão de EPI e muito importante. Tá? Outra questão que aí fica um pouquinho mais a caráter da empresa e do profissional da segurança do trabalho é as fiscalizações. Então, nós temos basicamente dois órgãos fiscalizadores aí que fazem fiscalização em vários momentos ao longo do ano, que é o Ministério do Trabalho e a Previdência Social também, né? Então, como que funciona a fiscalização do trabalho? O Ministério do Trabalho, ele fiscaliza basicamente todo ano. Todo ano, ele fiscaliza tanto a questão da CIPA na empresa, então a gente tem que mandar documentos que é da CIPA, nós temos que fazer o processo seletivo da CIPA, mandar para o sindicato, informar o sindicato que está aberto o processo eleitoral da CIPA. Depois disso, seguimos o cronograma, né, de acordo com a ANR. Depois disso, fazemos a votação e depois da votação, os eleitos ainda temos que informar para o Ministério do Trabalho
que aquela CIPA foi feita de acordo com as normas certinhas, tudo, informar os nomes, aí sim ele dá o aval e tá ok. Além disso, também tem a questão do responsável técnico da empresa. Então, temos que informar para o Ministério do Trabalho sobre quem é o responsável técnico da empresa, o número do registro desse profissional, no caso sou eu. Aí, depois disso, eles vão analisar, verificar meu currículo, verificar se meu curso está válido, depois vão dar o protocolo lá de adequação do SESMIT. Então, a segurança do trabalho é muito abrangente, sim, tá? E como eu digo, o segurança do trabalho, ele tem que saber um pouco de tudo, né? Tem que saber um pouco de medicina, de segurança, tem que saber um pouco de saúde e medicina, tem que saber um pouco sobre elétrica, tem que saber um pouco sobre logística, tem que saber um pouco sobre ergonomia, tem que saber um pouco sobre administração, tem que saber um pouquinho de tudo, por falar de segurança do trabalho. E por que disso, né? Qual a importância dessas noções básicas de segurança do trabalho? Eu não coloquei aqui nesses 3 tópicos, né? Nesse conteúdo aqui de apoio nosso, visual, porque eu queria falar, né? Qual a importância da segurança do trabalho no nosso estabelecimento, na nossa empresa? Eu vejo que é a junção dessas 3 coisas: produtividade, redução de custo e responsabilidade social. Mas tudo isso englobando no quê? Em fazer com que todos tenham uma cultura organizacional de segurança e saúde do trabalho. Então, a cultura de segurança enraizada na empresa é muito mais importante do que todas essas questões, né, em relação à segurança do trabalho, obviamente. Então, produzirmos uma cultura, alinharmos as nossas culturas de segurança com as nossas tarefas diárias, essa é a principal importância da segurança do trabalho. E é para isso que a gente produz esses conteúdos também, né? Então, além dessa cultura, temos as outras vertentes que fazem a pirâmide para essa cultura, né? Que é o quê? A produtividade, a redução do custo, a responsabilidade social. Tudo isso é importante, né? É super importante. Mas o principal foco é a gente ter essa cultura de segurança enraizada na gente, tá? E alguns riscos ocupacionais aqui mais comuns, tá? Não estou informando que é aqui na NUNO, tá? Eu estou falando aqui quais são os mais comuns hoje, de acordo com os dados do Ministério do Trabalho. O principal risco ocupacional que as empresas possuem é o de ruído. Então, muito por conta também, né, dessa alta da construção civil, ainda assim muitas indústrias, empresas, né, que têm máquinas, equipamentos que fazem um ruído muito alto, ainda assim é um dos riscos ocupacionais mais preocupantes nosso time de saúde e medicina do trabalho. Por quê? O ruído, ele tem algumas questões, né? A principal delas, né, pode causar a perda auditiva, né? Mas também o ruído ocasiona outros problemas na saúde da pessoa, né? Então, hoje, só o IPI já não é suficiente, né? Então, nós temos que criar barreiras acústicas, conscientizar os funcionários da maneira correta de usar um IPI, não é só colocar protetor, então tem toda uma forma correta de utilizar. E o principal de tudo, eliminar o ruído, seria o ideal, né? Se não der para eliminar, temos que controlar ele. Mas o ruído ainda é um causador muito grande de prejuízo à saúde, né? O segundo maior é produtos químicos. E não poderia ser diferente, né? É um agente nocivo muito perigoso, de difícil controle. Então, é complicado porque o produto químico ele pode se dispersar como um líquido, né? Sendo absorvido pela pele. Pode ser por aerosóis, né? Pela respiração, até mesmo por absorção de pele.
Ele pode ser por efeito de irradiação, né? Ele pode irradiar algumas partículas que a gente que pode entrar no nosso corpo, né? Então, o produto químico ele é um agente nocivo muito, muito perigoso. E também é um dos principais riscos ocupacionais hoje no Brasil. E um dado bem interessante, né? É que as indústrias químicas, mesmo que tenham um agente muito perigoso, né? As indústrias químicas hoje têm tanto cuidado na segurança do trabalho que os acidentes de trabalho com produtos químicos são muito baixos, são baixíssimos. Então, é até uma questão inversa, né? Quanto mais perigoso for o produto químico, teria que ter mais acidentes, né? Mas não é bem assim. É tão enraizado nas indústrias químicas, é uma busca tão grande na segurança que eles têm poucos acidentes com produtos químicos. E o terceiro, e agora sim, né, o terceiro ele é um dos riscos ocupacionais também mais, digamos assim, na escala do Ministério do Trabalho, né, na terceira posição, é o risco de postura inadequada, ou, por linguajar mesmo, né, popular, da ergonomia, que inclusive é o nosso único risco ocupacional aqui na Nuno. Então, a postura inadequada, ainda assim, é um dos riscos ocupacionais aí mais graves do nosso país. Muito porque o risco de postura inadequada, ele pode estar tanto numa indústria, quanto na construção civil, quanto no escritório. É um risco que está presente no nosso dia a dia, né? Até em casa mesmo, quando a gente está relaxado no sofá, ou quando a gente fica anos sem trocar nossa cama. Então, isso tudo é um risco ocupacional, a postura adequada. Uma cama, por exemplo, tem que ser recomendado, né, normalmente, trocar a cama a cada 5 anos, o colchão. Tem pessoas que ficam décadas com o mesmo colchão, tem pessoas que nunca trocaram o colchão. Então, essa questão da postura, da ergonomia, está presente no nosso dia a dia e a gente, às vezes, passa despercebido quanto a isso, né? E aqui na empresa não poderia ser diferente. Como a gente trabalha basicamente em um escritório, né? Então, a questão da cadeira, das mesas, tudo essa questão ergonômica é um agente de risco ocupacional. Então, a postura adequada, além de causar aquelas lesões na coluna, lesões na cervical, dores musculares, problemas nas nossas articulações, a postura também, em longo prazo, pode causar até danos vasculares da pessoa. Então, é sempre importante fazermos alongamentos, fazermos exercício físico, manter uma postura sempre correta, se policiar. Eu sei que é difícil, né? A gente já fez o treinamento sobre ergonomia, né? Que falávamos para se policiar, né? Arrumar a postura, tentar ficar sempre ereto. É difícil. Às vezes a gente quer cruzar a perna, às vezes a gente entrelaça os pés, né, para ficar balançando quando está pensando. É muito natural. Ou quando a gente está com alguma demanda que a gente está conseguindo resolver e está meio ansioso para terminar logo, mas aí coloca a perna debaixo da outra, assim, senta em cima da perna, né? Muito comum isso. Mas é postura inadequada e pode prejudicar você também, tá bom? Então, é sempre bom a gente ficar sempre ligado quanto a isso. E os treinamentos, né? Então, algo da segurança básica do trabalho é realizar os treinamentos. Então, cada treinamento é voltado, temos um cronograma anual de treinamento, né? Então, temos aqueles treinamentos que são obrigatórios ao longo do ano e alguns treinamentos que já vão sendo adaptados de acordo com aquele tempo que a gente está passando, né? A gente viu isso na pandemia. Então, a gente tinha alguns treinamentos diferentes durante a pandemia, né? Como o uso de máscara, de álcool em gel, limpeza de mãos, algumas medidas de controle, né? De temperatura. Então, isso tudo foram coisas sazonais, né? Foram coisas que aconteceram porque aquele tempo
demandava aquele treinamento, aquela medida de segurança, né? Então, ao longo do ano a gente tem esse cronograma. E por que o treinamento é importante? Porque muitas vezes a gente fica no automático. A gente fica no automático, fazemos as nossas coisas de uma forma muito dinâmica, né? Não estou falando que nós somos robôs, né? Estou falando que a gente consegue ter já uma aptidão maior no nosso trabalho, então a gente começa a fazer mais no automático e a gente sabe que a gente vai conseguir dar conta, vai conseguir fazer certinho. Então você vai se despreocupando da postura, você vai se despreocupando da forma de andar, você vai começar a deixar uma gaveta aberta em casa, um armário aberto em casa, vai no banheiro correndo, você deixa uma passadeira no corredor e não presta atenção no chão mais porque está mexendo no celular. Então, a gente vai... É natural. Conforme o tempo vai passando, a gente vai se distraindo um pouco e ficando mais relaxado. Isso é natural, em todo local. Tanto no trabalho, quanto em casa. Então, isso é todo o ser humano, tá? Então, a gente tem que sempre realizar os treinamentos para se conscientizar, relembrar. Temos que fazer medidas de controle nos momentos que precisam ser feitas essas medidas de controle, né? E temos que ter instrutores capacitados para fazer isso. No caso, hoje aqui na empresa nós temos um técnico de segurança do trabalho, né? Então, eu faço esse treinamento, né? Eu sou um instrutor capacitado. Tenho também muitas responsabilidades quanto a isso. Não é só fazer um treinamento, mas passar um conteúdo de qualidade, verídico, tentar passar de uma forma mais clara possível, trazendo dados reais, para que a gente possa dar exemplos reais. Então, tenho também esse cuidado quando eu vou passar um conteúdo para vocês. E tudo isso é para prevenir os acidentes e as doenças ocupacionais, né? Então, a prevenção de acidentes e doenças ocupacionais é algo muito importante, né? E é o principal foco da segurança do trabalho. Essa é a verdade, né? A segurança do trabalho, hoje, na empresa aqui, nós temos muita questão da legislação, fazer os requisitos legais das normas, trabalhar na certificação da ISO, mas o principal foco da segurança do trabalho sempre vai ser o mesmo. Não importa se é aqui, se é em outra empresa, o foco da segurança do trabalho é prevenir acidentes e doenças do trabalho, ocupacionais, né? Então, hoje uma questão muito importante é a nossa saúde mental. Temos que ter uma prevenção na nossa saúde mental. E de acordo com os nossos riscos ergonômicos também. Tomar cuidado quando a gente se sentir um pouco estressado, se sentir cansado mentalmente, descansar um pouco. A gente não precisa trocar nossa saúde por resultado. Não, a gente tem que dar resultado, mas trabalhar certinho, trabalhar com segurança, trabalhar num ambiente agradável. Isso tudo a Nuno já proporciona para a gente, né? Então a gente tem que só enxergar isso. Temos que adaptar o trabalho, né? Adaptar a nossa mente ao trabalho. Não estou falando para adaptar, nós adaptarmos aos equipamentos, né? Não. Os equipamentos ergonômicos têm que se adaptar na ergonomia humana. Não estou relacionando a isso. Estou só falando que nós temos que buscar a felicidade, buscar o que nos agrada, buscar um ambiente gostoso. Então, por exemplo, eu gosto muito de quando antes de vir trabalhar, eu gosto de tomar um banho, me arrumar, passar um perfume. Eu gosto de fazer isso antes de vir trabalhar, isso me faz bem. Quando eu chego na empresa, eu gosto de ficar um pouco no quarto andar, né, conversar com o pessoal, tomar um cafezinho com o pessoal, antes de começar o trabalho em si, né, no 7º andar. Então eu fico com o pessoal, converso, me distraio um pouco, me divirto, e depois eu subo para ir trabalhar. Aí depois, no momento que eu estou trabalhando efetivamente,
Eu gosto de deixar minha garrafa de água sempre aqui do lado. Eu gosto de ter um caderno para poder escrever algumas coisas. Eu gosto de escrever ainda, né? Eu sou meio antiquado, mas eu gosto de escrever ainda à mão. Eu sempre estou com uma xícara de café aqui do lado. Na empresa sempre tem café. Então, são coisas que vão agradando, são coisas que melhoram o ambiente de trabalho na minha percepção. Então, cada um tem que melhorar o ambiente de trabalho de acordo com a sua percepção. Aquela pessoa que gosta, por exemplo, de ter alguma coisinha para comer do lado, um amendoim, uma castanha. Traz um potinho de castanha, deixa do ladinho ali, tal, vai comendo às vezes. Isso vai te melhorando a sua percepção do trabalho. E consecutivamente, vai evitar uma doença ocupacional, né? E o acidente também. Prevenir o acidente, né? Tomar cuidado por onde anda, não correr nas escadas, realizar os treinamentos de acordo com o que vai passando, seguir as orientações que a gente vai efetivamente ajustando, e com isso a gente vai ter uma avaliação de risco, uma inspeção periódica e, consequentemente, um investimento na segurança. Você pode ver hoje na empresa, temos os nossos extintores de incêndio, temos as placas de rota de fuga, a gente sempre está cobrando nos prédios para fazer as manutenções, as exigências legais, fazer as questões que o Corpo de Bombeiros exige. Tudo isso para melhorar, todo esse investimento é para termos uma prevenção de acidente e doença no trabalho. Então, tudo isso é buscando a questão da saúde e segurança do trabalho. Tá? E quanto mais seguro for o nosso ambiente, melhor para a gente trabalhar. Então, tomar cuidado com a postura, deixar sempre a janela, quando estiver em home office, deixar a janela aberta, deixar circular o ar, entrar uma luz natural. A cada 2 horas, 1h30, parar um pouquinho, uns 10 minutinhos, tomar uma água, conversar com um colega. Se você estiver em casa, vai no seu quintal, vai na sua varanda, vai na sua cozinha, toma uma água, pega uma banana, dá uma mexida no corpo, vai no banheiro. Então, isso é muito importante. Além das nossas obrigações do trabalho, nós temos também que se cuidar, né? Não existe você trocar 100% do seu tempo pelo seu trabalho, né? Nós temos que ter esse equilíbrio, essa balança, né? Claro, nós temos nossas obrigações, temos que entregar nossos resultados, mas a gente não pode esquecer da nossa saúde também. Então, nós vamos ser muito mais produtivos se fizermos essas pausas, termos essa consciência da segurança, vai ser muito mais produtivo para nós do que ficar às 8 horas trabalhando em seguida, né? Então, existe o horário de almoço para a gente descansar, se alimentar, recarregar a bateria. Existem as pausas durante o trabalho para a gente se restabelecer, se reestruturar mentalmente e fisicamente também. Existem as férias do colaborador, a cada 12 meses, nós temos o período aquisitivo de 12 meses, aí temos um mês de férias, né? Então, temos essas férias também, que é justamente para o colaborador ter um descanso, né, das suas atividades e poder realmente descansar o corpo e a mente para poder voltar muito mais produtivo. E isso é um estudo que já está mais do que concluído, né? Que quando você volta de férias, você volta muito mais produtivo. Então, o pensamento durante as pausas é o mesmo, tá? E sempre realizar ações preventivas, né? Hoje nós temos o nosso intranet, onde tem bastante conteúdo que é abordado lá. Fazemos campanhas na intranet, então trazemos vários assuntos. Atualmente, né, estamos em agosto, temos a nossa campanha contra o tabagismo na intranet. Então, nós temos várias campanhas de segurança e saúde do trabalho ao longo do ano. Então, e vamos ter outras, né? Além das campanhas mensais, a gente tem algumas também de combate a algum tipo de agente que pode prejudicar a nossa saúde, mas isso tudo é para prevenir as doenças e também a segurança do trabalho.
Então, a segurança do trabalho a gente conclui que é um conjunto de ações, normas, legislações que auxiliam na busca de prevenir os acidentes e doenças ocupacionais. Basicamente, é isso. Muito obrigado por vocês estarem acompanhando até aqui. É sempre uma satisfação estar falando com vocês e fiquem todos com Deus.